A fé cega e a fé raciocinada. Este é o nosso tema de hoje. Vamos lá? E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritizando com Anderson Anda. E hoje a gente vai falar sobre a fé. Afinal, como que a gente deve ter a fé? Cegamente? Sim ou não? Antes eu queria pedir para você, deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Pode ter certeza que você ajuda muito a expandir o Espiritismo pelo nosso país. E é isso que a gente deseja. Afinal, a gente tem que questionar a fé, sim ou não? Nós temos que ter uma fé cega ou uma fé raciocinada? Podemos usar a nossa inteligência ou não para termos fé? A fé é uma condição que a gente não encontra, ela está dentro de todos nós. Desta forma, a gente tenta sempre evoluir no sentido de a gente crer e acreditar tendo a nossa fé. Só que quando a gente tem fé, no caso eu estou falando de fé em relação à religião, a gente precisa, antes de tudo, tentar compreender por que a gente tem fé. Não basta a gente tapar nossos ouvidos, fechar nossos olhos e falar o seguinte: não, se está escrito é assim, pronto, eu não vou questionar. Porque a fé, quando ela não é questionada, ela pode nos tornar pessoas cegas. Sem contar que a gente se torna pessoas mais radicais. E nesse sentido, fica difícil para a gente conversar com alguém que tem uma fé cega e que não adianta você tentar falar com ela, porque ela vai falar que é daquele jeito e pronto. Quando a gente se torna radical tendo a nossa fé, isso pode nos prejudicar, isso pode nos decepcionar mais para frente. Você ter a fé com racionalidade é ter a fé com inteligência. Às vezes a gente pode admirar as pessoas que têm aquela fé cega, aquela fé inabalável, mas temos também que entender qual tipo de fé cega que é essa? É aquela fé que a pessoa não raciocina? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo para a gente ter a fé. Não basta você falar assim, fui para tal lugar, agora acredito e pronto, tenho fé, é daquele jeito. Isso pode prejudicar inclusive a sua evolução espiritual. O grande problema da fé cega é que a pessoa ela aceita qualquer coisa, inclusive o falso como verdadeiro. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 6, existe uma passagem muito interessante que é o seguinte: preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. É muito interessante essa passagem no Evangelho, porque quando você é cego, você não quer saber se existe ou não, se é verdade ou não. Simplesmente, a fé cega, você acredita de qualquer forma, mesmo sem comprovação. E aí diz também que a fé, ela não prescreve. Ou seja, a fé, ela não tem um final, ela vai existir para sempre. Existem pessoas que não têm fé em nada, mas só que quando a pessoa diz que ela não tem fé em nada, chega até a ser um contraposto, porque ela tem fé de que ela não tem fé. É meio estranho dizer isso, mas a fé, mesmo naqueles que não têm fé, ela existe. Ele tem fé de que a fé não existe. E aí tem um complemento, inclusive, no Evangelho que ele fala: a fé não basta você crer, não basta você ver. É preciso que você compreenda o que é a fé. Quando você usa, lógico, o princípio da inteligência. Isso é muito interessante também, porque a fé ela existe também para a gente, principalmente, compreender por que nós temos a fé. E aí ele fala também que a fé cega nem mais é desse século. Isso porque o livro foi escrito antes de 1900. Então a gente precisa entender. A fé é um ato lindo que nós temos. Mas a fé, você precisa colocar na sua cabeça. Questione. Por que você tem que ter a fé? Por que ela existe? Basta que você tenha fé e acabou? Porque a fé, muitas vezes, ela só existe no lado externo da pessoa. E por dentro, ela não acredita. Por dentro ela está incrédula, por dentro ela não sente que ela tem a fé. E também, quando a gente tem a fé que é totalmente cega, você cobra muito. Você quer que o retorno venha, você quer que aconteçam milagres. E aí você se decepciona porque a sua fé ela te cegou a um ponto de que você acha que tudo será mágico. E não é dessa forma. É por isso que você precisa ter uma fé raciocinada, uma fé com inteligência. Porque dessa forma você compreenderá melhor o que está acontecendo. Você compreenderá melhor o que é ter uma fé raciocinada, o que é muito melhor. E aí no livro também ele fala que em algumas pessoas a fé parece que é uma coisa inata. Essas pessoas que têm muita facilidade de lidar com a fé raciocinada são pessoas que já atingiram progresso em vidas passadas anteriormente. Por isso que muitas vezes a gente vê uma pessoa
quando ela tem uma fé, você vê que a fé dela é verdadeira, não é aquela fé que é uma fé cega. Você fica até pensando, nossa, mas como essa pessoa tem uma fé e ela tem uma fé de verdade? Você não entende. Então são pessoas que já, espiritualmente falando, já adquiriram esse progresso, elas já compreenderam melhor o que é a fé verdadeira. Por isso que a gente admira essas pessoas que têm a verdadeira fé. Por exemplo, quando a gente vê muitos vídeos do Chico Xavier, ele sempre fala para a gente acreditar, ter fé em Deus, ter fé que tudo vai dar certo, a gente sempre orar, a gente sempre ser determinante, mas ele fala com o coração. A gente vê que a fé dele é aquela fé inabalável, mas é a fé raciocinada. Então, quando você estiver com a sua fé, pense o seguinte: a minha fé, neste momento, ela está cega ou ela está raciocinada? É uma fé que eu quero que atinja os meus ideais? É uma fé que eu quero que aconteça algo impossível? Você tem que raciocinar, ver verdadeiramente o que é ter fé. A sua fé, afinal, qual que ela é? É verdadeira? É raciocinada? Ou é uma fé cega? Uma fé mágica? Aquela fé que você acha que acontecerão milagres, mesmo você não fazendo nada, você estando sentado no seu sofá, parado. Só para a gente terminar, eu vou citar um exemplo de uma fé que é uma fé cega, que eu vi. A pessoa queria muito passar numa prova, passar num concurso público. E ela disse que se ela tivesse uma fé inabalável, ela acreditasse em Deus, de que ela passaria naquela prova, ela conseguiria passar sem estudar, sem fazer julgamento antecipado dessa proposta que eu ouvi. Isso é um tipo de fé cega, porque a pessoa ela joga a responsabilidade para Deus, no caso de ela passar numa prova sem precisar estudar, sem precisar fazer nada. Porque Deus, no caso, daria as respostas para essa pessoa, porque ela tem a fé inabalável dela, aquela fé cega. É uma fé não raciocinada. É aquela fé que você acha que vai dar certo porque você teve a fé. E a gente sabe que não é dessa forma que funciona. Você precisa fazer as coisas, você precisa ser competente para você conseguir, neste caso que eu dei agora, nesse exemplo, passar numa prova de um concurso público ou de um vestibular. Não adianta você só ficar rezando e dizendo eu vou conseguir, se você não abre um livro. É nesse sentido que a fé torna a pessoa cega. A pessoa acha que está fazendo o correto, tendo única e exclusivamente a fé dela, inabalável, porém cega, ela acha que as coisas vão acontecer naturalmente, quando a gente sabe que não é assim. Portanto, tenha a sua fé, raciocine, veja se esta fé não é uma fé cega, não é aquela fé que pode te prejudicar porque você acha que vai acontecer naturalmente algo que de repente precisa do seu esforço, precisa de você tomar iniciativa para que essa fé aconteça. Bom, esse foi o nosso assunto de hoje, espero que você tenha gostado. Peço para você novamente se inscrever no nosso canal, que assim seja.